urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações. Muito bem, um bom dia com o Senhor Jesus. Hoje, 23 de abril de 2021. Nós estamos iniciando mais um programa Eco Missionário. E vamos, como sempre, falar da palavra de Deus para você. Quero mandar um bom dia com Jesus a todos que já estão conosco em mais esta live, para que nós possamos propiciar a você a verdadeira palavra de Deus, na íntegra, com toda a veracidade, sem mudar qualquer vírgula, qualquer pontuação que seja da palavra de Deus. Vamos aqui já encontrar uma palavra de Deus para que nós possamos começar o nosso programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, meu Deus, humildemente, mais uma vez, trazendo, meu Deus, a essas pessoas a Tua paz, o Teu conhecimento, o Teu querer, o Teu amor. Usa os nossos lábios para que nós possamos transmitir a Tua mensagem, Senhor, nesta manhã. Assim seja, em nome de Jesus. Em Salmos 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Guarda esta palavra para você, meu irmão, minha irmã. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que vem a ser, meus irmãos, escarnecedores. Aleluias. Glórias, glórias, aleluias. Um escarnecedor é um zombador. É aquela pessoa que não tem respeito. É aquela pessoa maliciosa, meus irmãos. Um escarnecedor, infelizmente, está longe das coisas de Deus. Porque os escarnecedores, eles falam mal de outras pessoas. Eles não se preocupam de maneira alguma se esse mal que eles produzem diretamente a alguém vai estar causando algo transformador de forma negativa na vida daquela pessoa. O ímpio pode ser escarnecedor porque já é ímpio, mas o cristão não. E digo mais, existem crentes escarnecedores, existem católicos escarnecedores, mas o cristão não pode ser. A palavra de Deus diz que não é bom ridicularizar e tratar outras pessoas com desprezo, com vilipêndio. É o que mais a gente encontra no dia de hoje. Às vezes o seu par, aquela pessoa que divide a própria cama com você, o seu cônjuge, às vezes ele ou ela desprezam você. Isso é escarnecer. Isso não agrada a Deus. Aquelas pessoas que se sentem superiores porque estão vivenciando um momento em suas vidas onde elas são detentoras de cargos importantes. Elas pisam. E muitas delas ainda usam o nome de Deus. O escarnecedor é aquela pessoa que gosta de fazer muito pouco de outras pessoas.
Só que essas pessoas escarnecedoras, que prejudicam muitas outras e ainda se vangloriam disso, se esquecem que podem machucar outras pessoas, amém? Às vezes você tem um escarnecedor dentro da sua família, um filho, uma mãe, um pai, um parente. A finalidade do escarnecedor, meus irmãos, é inferiorizar pessoas. E aí essas pessoas se sentem inferiores, desvalorizadas, insultadas, ficam iradas com isso e acabam cometendo pecados, cometendo também infrações que desagradam a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que não devemos nos juntar à zombaria. Está lá em Salmos 1:1. Muitos escarnecedores não zombam só de outras pessoas, de outros seres humanos que estão na mesma convivência. Fazem pior, porque zombam de Deus. As pessoas escarnecedoras não têm respeito por nada e por ninguém. Às vezes podem até parecer pessoas inofensivas, que estão no seu convívio diário, mas aí depois elas despertam esse lado. Se torna um hábito de vida. E isso não é bom promover esse tipo de hábito. Meus irmãos, a Bíblia diz, aleluias, que os escarnecedores vão receber o seu castigo. Às vezes a gente acha que, olha aí, ó, a pessoa só quer o mal da outra, zomba, inferioriza, fala mal, não acontece nada com ela, a vida dela tá boa. Não é assim não, meus irmãos. Existe algo que se chama tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Amém? Os escarnecedores vão receber o seu castigo no tempo de Deus. Só que eles também estão tendo a oportunidade de se redimirem dos escárnios que eles cometem. E de que maneira? Se voltando para Deus, se arrependendo dos pecados, aceitando a Jesus. Ainda existe uma luz no fim do túnel para essas pessoas. Aqueles que escarnecem são pessoas insensatas, meus irmãos. E essas pessoas, não tenha dúvida disso, vão colher o fruto das suas próprias palavras. Tem gente que humilha a gente, faz questão. Esses dias eu, como jornalista, coloquei uma matéria relacionando a omissão do poder público municipal, também a infração cometida ao desleixo popular quando munícipes da cidade que eu vivo jogam lixo nas ruas, entulhos. Estão cometendo uma infração ambiental. E do outro lado, o setor responsável pela administração pública também comete o que? Omissão, porque não vai ali pegar o lixo e não monitora quem está fazendo a coisa errada para poder então puni-la dentro dos termos da lei. E aí eu fui, infelizmente,
mal compreendido por escarnecedores, por pessoas insensatas. E começaram então a fazer aquelas duras críticas pesadas, não ao que eu tinha falado, mas à minha pessoa. São pessoas que vão pagar pela lei de Deus, eu não tenho dúvida, mas ainda assim devemos orar por elas, pedir para que o Senhor dê um novo norte, um novo meandro, para que essas pessoas possam se curar desse mal que vem das trevas, dos principados e potestades. O escarnecedor, ele não tem sabedoria. Ele nem sabe o que é isso. Sabe por quê? Porque ele não tem respeito por nada. Hoje o que mais se vê no mundo virtual da internet são escarnecedores. São pessoas que querem, no linguajar virtual, querem cancelar outras. Qualquer coisinha que alguém coloca, aí eles vão como juízes. Eles julgam, eles condenam, eles cancelam a pessoa. Olham o cisco e não veem a trave nos próprios olhos. Essas pessoas se chamam escarnecedoras. A Bíblia diz que vai chegar um tempo, se elas não mudarem, vão acertar as contas com Deus. Hoje eu vi em uma postagem sobre Deus, sobre pessoas que não respeitam a Deus, sobre pessoas que zombam de Deus, o final dessas pessoas. E pasmem nos comentários alguns escarnecedores, dizendo, mas isso é historinha de conto de fadas, eu não creio na Bíblia. Então espera que você vai ver. E infelizmente você vai conhecer a Deus da pior maneira possível. Porque é assim, é a lei da semeadura. É do jeito que você planta a sementinha, do jeito que você rega, é assim que você vai colher o fruto, ou fruto bom ou fruto mau. Depois não tem volta não. Agora, nós que queremos seguir a Deus, nós que queremos viver essa oportunidade única de sermos o templo sagrado de Deus e do Espírito Santo, nós podemos evitar a tal roda de escarnecedores, meus irmãos. A tal roda de zombadores. E é o que eu disse logo no início aqui do nosso programa hoje, mesmo entre pessoas que se dizem crentes, a gente encontra rodas de escarnecedores. Eu já participei, meus irmãos, de uma igreja aqui em Cruzeiro. É uma pena eu não poder falar o nome dessa igreja. Aí eu me tornaria também um escarnecedor, né? Mas nós temos que respeitar e cumprir os preceitos de Deus, porque Deus sabe que igreja é essa. E as pessoas ficavam em grupinhos, umas falando mal das outras. O próprio pastor é um escarnecedor. Mas se essas pessoas não mudarem, vai chegar o dia em que elas vão ter que responder ao juízo de Deus. E muitas outras pessoas estão entrando nessa igreja, estão sendo enganadas. Mas isso depende do livre-arbítrio de cada um. Amém? Graças a Deus, Deus me deu discernimento para que eu percebesse onde eu estava. E eu saí antes que algo pudesse acontecer de ruim na minha vida. O pastor que realmente tem compromisso com Deus, quando ele perde um membro da igreja, ele não fica em paz, meus irmãos. Ele vai até a pessoa, ele vai querer saber o que está acontecendo.
ele vai se desdobrar, ele vai ao limite humano para poder ajudar a pessoa. E ele usa aquilo que é mais importante, que é o seu dom de estar servindo a Deus, que é a maneira que ele tem espiritual de falar com Deus através de Jesus, que intercede por nós para buscar uma solução para aquela demanda. E o que eu mais vejo hoje são pastores que não fazem exatamente isso. Quando eles perdem um membro de sua igreja, não estão nem aí, porque tem 800 outros membros, 300 outros membros, 100 outros membros que vão preencher a lacuna. Dinheiro. Sai um, entra 10. Só que esses pastores vão responder a Deus no juízo. Vão responder ao Senhor Jesus no juízo. Quem tiver ouvidos, que ouça. Se você quer a verdade sobre as coisas de Deus, então aprenda, a ler a Bíblia. Peça ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude a interpretar com verdade cada coisa, cada frase, cada capítulo que está aqui dentro, cada passagem bíblica. Não fica dependendo do seu pastor, porque se ele for um lobo em pele de cordeiro, ele vai levar você junto com ele para o fogo, para o cheiro de enxofre, para a eternidade junto a Satanás. Eu falo aqui o que muitos não têm coragem e tantos outros têm medo. Sabe por que medo? De perder seus membros da igreja. Se falar tudo que tem aqui, não é todo mundo que vai querer ficar na igreja, meu irmão. Porque nesse mundo aqui, nesse mundo que nós estamos, nós vivemos uma utopia. A própria Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. O próprio Senhor Deus, meus irmãos, entregou o mundo para Satanás. Não pensa você que esse mundo é paraíso, que aqui está a sua felicidade. Os ímpios pensam assim. Os escarnecedores, idem, não estão nem aí. Os ateus, também. Fariseus, justamente. Comece a pensar nas suas atitudes e cuidado quando você se envolve e convive com pessoas escarnecedoras, porque ela, mesmo sendo um parente, mas bem próximo de você, ou a pessoa que você vive, ela pode abrir um buraco para você cair junto. A solução, meus irmãos, é não ficar também completamente isolado de todo mundo, não é isso. Mas você tem que vigiar, ficar firme no propósito de estar com Deus, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, para que as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Se você quer ter atitude em relação a essa situação,
Você quer não necessitar, não precisar, não cair nesse erro? Você quer mesmo de coração? Geralmente você está no seu ambiente de trabalho e nos ambientes de trabalho tem muitas pessoas escarnecedoras, é o que mais tem. Quando alguém vem de conversinha com você e essa conversinha virar zombaria, seja inerente ao que for ou a quem for, você tem que fazer o seguinte: dizer que você não acha bem esse tipo de conversa, uma conversa salutar, uma conversa que venha agradar a Deus, ao Deus que você serve, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Davi, ao Deus de Salomão. O verdadeiro cristão, quando ele está num ambiente em que tem muita fofoca, ele sai de perto. Ele sai de perto. Fulano, o que você acha disso? Fulano lá, não sei o quê. Prefiro não comentar. Porque o único que sabe o que está acontecendo entre quatro paredes, seja onde for, é Deus, hein? Ninguém engana Deus. Ninguém. Nem em pensamento a gente consegue enganar ao Senhor Deus. Aleluias. Não adianta, tem gente que pensa que, olha, é normal a gente zombar, a gente inferiorizar pessoas. Quando você está diante de pessoas assim, é melhor você ir embora. Ah, mas eu tenho um problema porque o meu cônjuge é assim. Ora a Deus. Porque se pela vontade do seu cônjuge ele não deixar de ser assim, então Deus vai saber o que fazer para a sua vida, né? Deus vai te fortalecer para que você encontre um outro caminho. Às vezes muitas pessoas, quando se separam, não quer dizer que elas vão encontrar outra pessoa lá na frente, não, meus irmãos. Isso quer dizer que às vezes é da vontade de Deus que elas permaneçam só. Eu morria de medo disso. Nos casamentos que eu tive que fracassaram, eu tive 2 momentos na minha vida em que eu casei na igreja. O casamento durou 4 anos e alguma coisa. Anos depois de muitos relacionamentos de namoro com uma, namoro com outra, conheci uma outra pessoa, ficamos alguns anos e também não deu certo. Eu confesso para os irmãos que eu fui criado numa família em que meu pai sempre dizia: casou, tem que ir até o fim. Minha mãe falava também: casou, assumiu responsabilidade, já era. Vivendo bem ou não vivendo, então dá para os irmãos entenderem que não fui eu que larguei. Amém? Ainda que tivesse tudo indo por água abaixo, eu não largaria. Amém? Meus irmãos, aí vem o sofrimento. Como que é você ficar sozinho depois de anos vivendo com alguém? Você entra em parafuso, né? Aí quando você não tem Jesus, que era o meu caso, né? Isso eu estou falando aqui da década de 90. Foi quando aconteceu. Depois, no princípio, logo no início do ano 2000, eu não estava ainda na presença de Deus. E aí quando a pessoa não está na presença de Deus, que ela é deixada pelo cônjuge, na maioria das vezes ela vai para caminhos tortuosos. E o que aconteceu comigo, meus irmãos? Caí na bebedeira. Se eu disser para os irmãos que eu nunca gostei nem de cerveja, e até hoje eu digo: meu Deus, mas aquele negócio é amargo.
Gelado desce, porque às vezes a pessoa está com sede. Mas é uma coisa amarga, uma coisa que não dá prazer. Mas mexe com os neurônios, com o sistema nervoso, com o cérebro, tira o seu reflexo dependendo da quantidade que você bebe. Aí o que é pior, aí vem a bebida destilada, né, meus irmãos? Olha, nem era esse assunto que eu estava falando, mas Deus está pedindo e eu vou falando em nome de Jesus. Aí vem a destilada. Aí o cidadão perde completamente a razão, amém? Porque você não é dono de si mais. O álcool entrou, o álcool se apossou do seu cérebro. E aí o cérebro manda para você o seguinte, aquela sensação, sabe, de que tudo ali tá bom demais. Uma sensação de êxtase. É uma droga, gente. Bebida alcoólica é uma droga. E esse governo mentiroso coloca ela como uma droga lícita. Não existe droga lícita ou ilícita. Toda droga é ilícita diante dos olhos de Deus. A Bíblia não fala diretamente que você não pode beber, não fala isso, né? Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então você escolhe, você quer beber, você quer cheirar cocaína, você quer fumar crack, independente desse rótulo que colocam de droga lícita ou ilícita. Para Jesus, tudo que é droga é ilícita. Mas você quer fazer uma escolha na sua vida? Você quer continuar bebendo? Você vai pagar um preço alto por isso, meu irmão, minha irmã. E hoje não acontece somente com homens como antigamente. Tem mulher bebendo, tem mulher caindo, tem mulher envergonhando o próprio caráter. E o que é pior, envergonhando a Deus, porque nós somos criaturas de Deus, amém? Pensa. A bebida alcoólica surgiu como um meio realmente de você deixar a presença de Deus, ainda que você não o conheça, né? Ainda que você não tenha sido apresentado ou apresentada a Ele como deveria. Então é um processo, a separação é um processo que mexe muito, amargura muito, principalmente as pessoas que não têm a presença de Deus, elas sofrem. Aí o inimigo, ele entra na mente e começa a fazer com que as pessoas comecem a pensar em coisas desnecessárias, como por exemplo tirar a própria vida, ou beber demasiadamente, ou fazer coisas que venham causar muito mais tristeza e insatisfação a ela no futuro. A pessoa que está com Jesus, ela fica firme, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus, ele não deixa você em nenhum momento. Ainda que você ame aquela pessoa e ela deixa você, oh glórias, dê glórias a Deus, porque o único que você tem que amar é Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que os seus filhos, mais do que o seu amor, mais do que o dinheiro que você tem, mais do que tudo nesse mundo. Ou então você não é servo de Deus. Não é. Toma cuidado, porque a gente pode cair no erro de escarnecer, e é um erro que vem de outras pessoas, mesmo aquelas que estão próximas a nós. Amém? Quando isso acontecer, é importante você ter com Deus, pedir perdão a Deus, principalmente quando você
escarnecer e essa sua atitude prejudicar alguém. Porque pessoas veem suas vidas mudando para muito pior por conta disso. Deus perdoa, sim, no nome de Jesus. Deus perdoa quem se arrepende de todo o seu coração. E digo mais, meus irmãos, Ele ajuda a pessoa a viver de uma maneira diferente, amém? Ele ajuda por meio do Espírito Santo de Deus a transformar essa pessoa de forma que ela rejeite o pecado em sua vida. Quando você está na presença de Deus, quando você abriu o seu templo para o Espírito Santo e Ele habita, você não cai, não incorre mais nos mesmos erros do passado, em nome de Jesus. Você é uma bênção para Deus e uma bênção de Deus. Amém? 10h50. Rafael Fernando Pereira dos Santos de Queluz, bom dia com Jesus. Minha amiga e irmã em Cristo Jesus, Roberta Tavares, bom dia com Jesus. E nós devemos sempre falar-vos a verdade sobre Deus. A gente não está aqui para agradar o homem, mas sim para agradarmos a Deus e obedecermos e seguirmos o seu querer, os seus preceitos. Amém? Olha, são 10h51. Quem está chegando aqui é a irmã Dalva. É hora da irmã Dalva, diretamente de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Está chegando a irmã Dalva, trazendo aqui a palavra de Deus, como sempre. Ei, glória a Deus, hein? Aquela palavra forte que a gente precisa ouvir. A irmã Dalva sempre traz uma palavra que você precisa escutar. Vem, irmã Dalva, em nome do Senhor Jesus, vem falar de Deus, vem falar do amor de Deus, vem falar da glória do Senhor para todos nós. Irmã Dalva, diretamente de Volta Redonda. Bom dia, a paz do Senhor, aos irmãos, amigos, ouvintes do programa Eco Missionário. Hoje, mais uma vez, trago uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. Primeira palavra corta para mim, para depois cortar para os irmãos. E eu já quero começar a ler a palavra que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 16. Diz assim: a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Então, meus irmãos, ouvintes, amigos, nessa manhã, eu quero trazer essa palavra para vocês que está falando aqui da cura de um leproso. A lepra
como todo mundo sabe, né, hoje chamadas de hanseníase, era uma doença temida naquela época, porque além de não ter cura, era altamente contagiosa. A lepra trazia consigo grandes rejeição social. E esse homem se encontrava em um estágio avançado. Ainda assim, ele creu que Jesus poderia curá-lo completamente. E realmente ele foi abençoado. E hoje, essa palavra vem de encontro às necessidades de muitos. Jesus hoje quer estender a sua mão e curar. Lepra no sentido espiritual. A lepra do pecado, a lepra dos vícios, da prostituição, da falta de fé, a lepra da mentira, a lepra do orgulho. Você quer ser limpo nesta manhã? Jesus está te fazendo uma pergunta. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador para você ser curado e apregoar as boas novas, assim como aquele homem também o fez. Chega de seguir Jesus de longe. Muitas pessoas querem seguir Jesus, são simpatizantes da palavra, são simpatizantes de Jesus, mas Jesus não quer isso. Jesus requer de nós uma obediência. É hora de se achegar perto do Todo-Poderoso, um único nesse mundo que pode restaurar suas dores, suas feridas. É o único que tem o poder de te levar para o céu. Muitos ainda estão confiando no seu braço de carne. Muitos ainda estão colocando a sua expectativa em qualquer coisa, menos em Jesus. A força vem de Deus, vem de Jesus. Só podemos ser fortalecidos se dedicarmos tempo na presença do Senhor. Obediência. Eu sempre falo, né? Tem sempre essa palavra no meio, a obediência. Temos que obedecer. Jesus, ele toca com amor, se você se achegar até ele. Ele toca com carinho, com dedicação. Aqui em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu Filho unigênito quer dizer seu Filho único. E também em João 3,18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer primeiramente no Senhor, crer na tua palavra, obedecer. Hoje Jesus te chama, a porta da graça continua aberta, a porta da graça continua esperando por você. Muitas das vezes nós passamos coisas terríveis nas nossas vidas por desobediência, por não buscar o Senhor, por não se deixar ser buscado pelo Senhor. Quantas vezes o Senhor já chegou perto de você e você já rejeitou Jesus? Não temos mais tempo para rejeitar o Senhor. Não temos mais tempo de seguir a Jesus de longe. Não temos mais esse tempo. A porta da graça continua aberta. E Jesus está dizendo para você hoje: apressa-te em te salvar. Jesus, ele veio para todos. Jesus quer salvar a todos. Mas muitos têm olhado Jesus de longe. Muitos não querem se achegar.
Muitos não querem largar essa lepra, a lepra do pecado, dos vícios, a lepra da mentira, do orgulho. Quantos estão emaranhados nessas lepras? A lepra espiritual. Não é a lepra do corpo físico, é a lepra espiritual. E Jesus, ele está te chamando porque ele quer te dar mais uma chance. A gente bate sempre na mesma tecla. Jesus tem falado para a gente pregar a obediência, pregar a libertação e a salvação. É de suma importância que nós pregamos a libertação e a salvação. Por quê? Porque Jesus está aí. É o tempo da graça no que nós estamos vivendo. É o tempo da graça que nós estamos aqui pregando para você. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Procure estar na presença de Deus. Procure se achegar ao Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. E eu creio, se você, aí aonde você estiver nessa manhã, levante sua mão para o Senhor, confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, porque naquele grande dia não tem os melhores advogados, né? Aqui na terra as pessoas, elas precisam às vezes de um advogado e procuram e correm atrás dos melhores advogados. Naquele dia não vai ter nenhum advogado, o único advogado que vai estar lá é o Senhor Jesus. Mas para Ele te abençoar, para Ele pegar a sua causa, você precisa estar ligado com Ele. Você precisa ter obedecido e ter o aceitado. Porque assim como você confessa Jesus diante dos homens, Ele vai confessar você naquele dia diante do Pai. E o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. O seu nome precisa estar escrito lá. Então, meus amados, hoje, aonde você estiver, levanta a tua mão para Jesus, confessa os seus pecados, aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, porque só Ele pode te conduzir até a mansão celestial. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir desse mundo, mas nós não vamos esperar pela última hora, não é verdade? Aceite Jesus hoje, deixa Jesus coordenar a sua vida, o seu coração, deixa Ele te dar direção e sabedoria, te dar visão de águia, visão espiritual. E aí você vai sair apregoando também as boas novas, aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Porque a palavra de Deus diz também assim, sem mim nada podeis fazer. Nós sem Jesus nada podemos fazer. Temos que estar com Ele, clamar o nome dEle, buscar a Ele, a tempo e fora de tempo. E que nessa manhã eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, te visite, toque no seu coração, abra os teus olhos da fé, tire as escamas dos teus olhos, para que você venha entender a grandiosidade, o amor eterno de Deus para com você. Jesus, Ele nos ama eternamente. E a misericórdia do Senhor que é o motivo de não sermos consumidos. Pai, nessa manhã, visita esse jovem, visita essa jovem. Senhor, visita, Senhor, a cada um que está ouvindo essa palavra nesta manhã. Se tem alguém aí, Pai, querendo levantar a mão para o Senhor, te aceitar como único e suficiente Salvador, toca no coração dele agora. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, para que naquele dia o Senhor venha confessá-lo diante do Pai, assim como ele vai confessar o Senhor. Então, amados, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite o Senhor Jesus e grandes coisas lhe fará o Senhor. Eu tenho certeza, porque a Bíblia diz isso para a gente. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus, nós teremos vida e vida em abundância com o Senhor.
porque as misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. Um grande abraço a todos e um bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, irmã Dalva. Aí de Volta Redonda, sempre com uma palavra de Deus para consolar os nossos corações, para abrandar os nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui mandar um bom dia com Jesus para a irmã Eliane do Rio de Janeiro, para o irmão Luiz. Estamos aqui firme, orando pelo Patrick, viu? Em nome de Jesus, em breve o Patrick vai ter a sua liberdade confirmada por Deus, hein? Eu espero que a irmã Eliane, aí no Rio de Janeiro mesmo, na igreja que ela professa ter o amor por Deus, possa dar esse grande testemunho de vitória. Amém? Logo, logo, em nome de Jesus, Patrick vai deixar o cárcere, vai se tornar um novo homem. Porque muitas vezes essa é a finalidade de Deus na vida daqueles que andam na contramão, daqueles que cometem o ilícito, daqueles que estão no caminho do crime. Eles são penalizados pela lei dos homens, e eles têm um período para eles poderem conhecer a Jesus. De uma forma ruim, condenatória, tortuosa, de uma forma doída, mas muitos acabam conhecendo Jesus, o nosso suficiente e único Salvador, se entregam para Ele de corpo e alma e têm a sua vida transformada, se tornando em nova criatura, fazendo tudo diferente e servindo de testemunha para muitas e muitas outras pessoas seguirem o mesmo caminho que leve a Deus. Viu, irmã Eliane? Deus abençoe. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos aqui não para pedir, mas para agradecer a Ti, meu Deus. Agradecer pelo alimento que o Senhor coloca nas nossas mesas. Agradecer pelo dinheiro que nós consagramos a Ti, todo o dinheiro que entra em nossa casa. E o Senhor os transforma naquilo que nós necessitamos. Bendizemos o Teu santo nome. Glorificamos e exaltamos a Ti, ó Senhor Deus, Rei dos reis, Senhor de todos os exércitos. Neste louvor que fazemos neste momento, meu Deus, pedimos o Teu perdão pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Meu Deus, sabemos da Tua infinita misericórdia e, sendo assim, mesmo sem merecermos, o Senhor, com o Teu amor misericordioso, nos dá a oportunidade de podermos nos redimir dos pecados. Meu Deus, visita esse lar. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas diante de Ti, pedimos, derrama, Senhor, a essência do Teu amor, aquele amor verdadeiro, aquele amor da boa convivência entre as famílias, Pai. Derrama, meu Deus, esse Teu azeite poderoso sobre a cabeça desta pessoa que está vendo o nosso programa, Senhor. Abençoa esta pessoa, meu Deus. Coloque o discernimento em sua mente, para que ela possa passar por percalços diversos, porque essa luta é forte e não é contra a carne ou contra o sangue,
É uma luta que transcende a nossa visão humana, Pai. Aleluias. E nesta guerra espiritual, Senhor, nós pedimos, meu Deus, que os seus anjos com as suas espadas de fogo permaneçam em nosso redor, quebrando todas as correntes, abrindo todos os cadeados que Satanás manda para que nós tenhamos uma vida infeliz. Nós oramos, meu Deus, a Ti, meu Deus, e pedimos, Senhor, que o Senhor desfaça toda a macumbaria na vida desta pessoa, que o Senhor possa quebrar toda a inveja na vida desta pessoa, Senhor. Oh, aleluias. Pai querido, tem gente precisando de Ti. Nos hospitais, nos centros de saúde, nas instituições de saúde, tem gente clamando o Seu nome neste momento. E nós podemos sentir isto, Senhor. Oh, aleluias. Seja feita a Tua vontade na vida dessas pessoas, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A todos quantos crerem nesta oração, e digam amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor, nosso Deus. São 11h11. Se você puder compartilhar o nosso programa, eu tenho absoluta certeza de que Deus vai gostar muito da sua atitude. Porque a nossa missão é falar a verdade sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. A nossa missão, não tenham dúvida, ela é tão somente de evangelizar. Amém? 11h11, eu termino aqui com o hino da harpa cristã, o de número 181. Jesus te ama. E se você ainda não aceitou a Jesus, alguma coisa começou a mudar na sua vida. E se você já é de Jesus, essa é a confirmação que você precisava ouvir. Deus é convosco. A paz do Senhor esteja convosco.
Eco Missionário. É urgente, está no coração de Deus e deve ecoar em nossos corações.